Boa tarde, eu sou a professora Cleide, semântica e pragmática, e alguns conceitos nós precisamos trabalhar antes de finalizar o semestre, porque são conceitos muito valiosos para os estudos sobre os significados. Eu vou compartilhar com vocês nesse momento uma guia para que a gente possa refletir. Eu estou trabalhando nesse momento os 3 atos que Austin coloca no livro Quando Dizer é Fazer, Palavras e Ação. Porque, segundo esse autor, nós agimos com as palavras, né? Ele menciona nessa obra 3 atos. Os atos são locutório, ilocutório, perlocutório. O ato locutório corresponde ao ato de pronunciar o enunciado, ou seja, ao enunciar, nós estamos já produzindo um dos atos da pragmática, que é o ato locutório. O segundo ato é o ato ilocutório, que corresponde ao ato que o locutor realiza quando pronuncia o enunciado em certas condições comunicativas e com certas intenções. Então, eu já tenho aqui verbos que podem ser tratados como verbos de comando, não é? Como ordenar, avisar, criticar, perguntar, convidar, ameaçar. Então, quando eu digo feche a porta, é um ato locutório. Avise a polícia. E, nossa, você não tem educação? Uma pergunta engraçada que os alunos fazem muito para a gente é assim, professor, posso perguntar? Quando ele faz a pergunta, posso perguntar? Ele já realizou um ato ilocutório. E a gente gosta de dar a dica, não pergunte se pode perguntar. Faça a pergunta, empodere-se, porque você pode. Bem? Convidar, né? Vamos comer alguma coisa? Mude o seu comportamento, ou eu saio da sua vida. Então, vejam que quando eu estou fazendo uso desses verbos, a gente pode identificar o ato ilocutório, né? Ou seja, há intenções que estão implicadas dentro do enunciado. Bom, o ato perlocutório, ele corresponde aos efeitos que o ato ilocutório produz. Ou seja, né, quando eu digo assim, fecha a porta, e o outro vai lá, fecha a porta, isso foi um ato perlocutório. Mas eles podem ser mais sutis. Eu posso dizer só assim, nossa, está fazendo muito calor aqui. E quando eu digo está fazendo muito calor aqui, na verdade, eu estou ordenando para a pessoa que tome uma providência, que ligue o ar-condicionado, que faça alguma coisa, mas que resolva o problema, né? Um dos exemplos mais usados nos estudos sobre os atos perlocutórios é quando uma pessoa de poder faz um ato ilocutório. Por exemplo, o padre ou o pastor que diz eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Isso é um ato locutório, mas como ele ocupa um lugar de poder e ele pode fazer isso, então ele tem as condições perfeitas de realização desse ato, ele então realiza um ato perlocutório, porque quando ele termina de dizer eu te batizo, a pessoa está realmente batizada. Um juiz de paz, ou né, mesmo esses representantes religiosos que fazem os casamentos religiosos, eles perguntam para os noivos, né? Você aceita o fulano de tal como seu esposo, como sua esposa? E a pessoa responde sim, normalmente responde sim, né? Quando ele faz a pergunta, é um ato locutório, né? Mas quando essa mesma pessoa diz eu os declaro casados, né? Aí já é o ato perlocutório, ou seja, quando eu demonstro a intenção, né, para realizar um ato, eu estou na perspectiva do ato ilocutório. Quando eu realizei
alguma coisa com o meu ato ilocutório, aí trata-se de um ato perlocutório. Vejam esse exemplo aqui do Correios do Brasil, né? Sedex, mandou, vírgula, chegou, ponto, né? Eu tenho aqui um retângulo que se assemelha muito à ideia de uma bandeira, não é? As bandeiras são geralmente retangulares, tem cores que nós temos no Brasil, veja, o azul e o amarelo, né? Nós, de um modo geral, compartilhamos com essa informação, que é dos Correios, então a gente olha e reconhece, mas não significa que todo brasileiro reconheça, porque há classes sociais que podem não manejar determinados serviços que são prestados no Brasil. Então, para ele, poderia não significar, dependendo da comunidade, do lugar onde a pessoa mora, esse SEDEX pode não significar nada. Para os que significa, veja como é enxuta a informação dentro da perspectiva da publicidade, que está vendendo uma ideia, né, e ao mesmo tempo da propaganda que está vendendo um produto. Os Correios são, um dos serviços do Correio é transportar. E veja que esse Correios, que está por trás dessa imagem, né, se comunica diretamente com você. Então, esse mandou não é direcionado para ele mandou, não. É direcionado para você. Você mandou, sua encomenda chegou. Então, embora aqui não estejam explicitadas essas outras palavras para que nós entendamos o significado desse texto, você infere em razão de um conhecimento contextual, né? Aqui você tem um SEDEX. É a mesma ideia do SEDEX, mas aqui atualizada. Veja que as cores foram mantidas, né? Mas aqui nós temos um círculo. Esse círculo, lembrem sempre que o círculo ele é simbólico. É a ideia da aliança, da segurança, né? Quem está protegido pelo círculo está seguro. E, ao mesmo tempo, remete à ideia do Ethernet, né? Que é a nossa tecnologia. Então, aqui a palavra mandou foi trocada por clicou, e então aqui nós temos ainda mais informações que no texto anterior, porque aqui pressupõe, né, que os Correios com a empresa transportadora te presta um serviço que você faz online, então você clicou, o Correios buscou na sua empresa, na sua casa, onde você determinar, e a sua encomenda chegou. Ponto final. É curtíssima, e quanto mais curta, mais carregada de significado pode estar o texto. Para a publicidade, é desejável menos palavras com mais força de sentido. Bom, então nós estamos falando aqui de atos de fala, né? O ato locutório, ilocutório e perlocutório. Vocês viram aqui no começo. Os atos de fala, eles implicam diretamente gêneros, porque dependendo do gênero textual, a gente vai precisar de determinadas estruturas, reconhecer essas estruturas e saber que em determinadas situações sociais, determinados gêneros são preferíveis. Então, veja que é uma situação circular, uma coisa pressupõe a outra coisa, né? Os atos de fala determinam os gêneros determinam os atos de fala, os gêneros dependem dos fatos sociais, os fatos sociais dependem indicam, direcionam que gênero nós vamos trabalhar, e tudo isso amarrado numa estrutura social, ou seja, num contexto. Então, é muito importante que a gente entenda que cada vez que eu usar a linguagem, eu preciso de ter a compreensão de que com as palavras eu realizo coisas, né? É isso que Austin está dizendo no trabalho que ele coloca
no livro Quando Dizer é Fazer. Então, na primeira conferência, ele fala de verbos performativos e constativos, né? E com relação ao performativo, uma coisa que eu preciso dizer para vocês é que o termo, lá na página 25, segundo o Austin, será usado em uma variedade de formas e construções cognatas, assim como se dá com o termo imperativo. Evidentemente que este nome é derivado do verbo inglês to perform, verbo correlato do substantivo ação, e indica que, ao se emitir o proferimento, está se realizando uma ação, não sendo, consequentemente, considerado um mero equivalente a dizer algo. Não é só um blá, blá, blá. É realmente você, quando você profere o enunciado, você tem uma intenção, e essa intenção pode ou não pode ser um fazer, dependendo de quem fala, para quem fala, ou seja, das condições de produção, das relações contextuais entre as pessoas que estão fazendo o diálogo, né? E outra coisa que o autor fala na página 26 é que é sempre necessário que as circunstâncias em que as palavras forem proferidas sejam, de algum modo, apropriadas. Assim, qualquer pessoa pode dizer, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ou eu posso dizer, né, você está preso. Ou eu posso dizer, é, vocês estão casados, né? Mas só vai ter valor se as condições forem adequadas, ou seja, se você, a pessoa que fala, ela tiver o poder necessário para que aquele ato locutório, né, se transforme no ato ilocutório por causa das intenções, das condições de produção, e se consolide como um ato perlocutório, ou seja, o dizer se transforma num fazer. E aí, ao fim dessas palavras, a pessoa que escutou foi transformada, alguma coisa aconteceu na vida dela. Então, a partir daquela hora, ela já está batizada, ou ela já está presa, ou ela já está casada, em função do ato perlocutório, ou seja, do poder investido àquele que diz, que faz o enunciado. Bom, então uma ação pode ser realizada também sem a utilização do proferimento performativo, mas as circunstâncias, inclusive outras ações, sempre têm que ser apropriadas. Esse é o que eu tenho para dizer nesse momento, e a gente continua no próximo vídeo. Muito obrigada, beijos.